RCP Notícias. Em Cabo Verde já são 7 horas. Vamos então para as notícias no primeiro jornal. Connosco já está o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia, Júlio. Quais são as novidades para esta manhã de sexta-feira? A Seleção Nacional de Futebol já se encontra em Camarões. O jogo é amanhã. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva apresenta hoje na Brava o regime jurídico para a correção das assimetrias e promoção do desenvolvimento regional das ilhas com mercados reduzidos. PICB quer ganhar as próximas autárquicas com a conquista de 12 câmaras municipais, meta assumida pelo presidente do partido, Rui Semedo. O reforço dos poderes da Provedoria de Justiça, com a possibilidade de pleitear perante os tribunais e um eventual regresso das casas de direito, são algumas das ideias que vão estar em debate no primeiro Congresso de Direito da Universidade de Cabo Verde, uma iniciativa dos alunos do terceiro ano, liderados pelo professor de Direito Processual Civil, Horácio Silva. O Sindicato Nacional da Polícia Nacional reúne-se hoje à tarde com os ministros da Administração Interna e das Finanças. Sobre a mesa, o retroativo da atualização salarial ainda por pagar. O romance Olinda ou Abadia de Comer Place, o primeiro romance de Antónia Pusic e também a primeira obra literária escrita por uma mulher em Cabo Verde. A apresentação é hoje pela livraria Pedro Cardoso. Fala-se dos oceanos, na Ilha do Sal, iniciativa da Presidência da República, na Praia, iniciativa do Ministério do Mar. Conhecidos os títulos, o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de muito bom dia. A Seleção Nacional de Futebol já se encontra nos Camarões, depois de quase 6 horas de voo. Contamos ter em direto daqui a pouco o jornalista Moisés Évora, que amanhã faz o relato do jogo. O Governo está a realizar um estudo para identificar as alternativas de que os municípios podem dispor para aumentar as suas capacidades de geração de receitas. A informação é certificada pela Ministra de Estado e da Coesão Territorial e vem a propósito da proposta de lei do regime jurídico para a correção das assimetrias e promoção do desenvolvimento regional das ilhas com mercados reduzidos, uma iniciativa que é apresentada hoje na Brava. A lei expressa e já indica taxativamente quais são essas ilhas, não é? Que é a Brava, São Nicolau e Maio. E esse conceito foi chegado a partir de dados e da avaliação estatística, em que há uma conjugação de fatores que vai desde a questão da dimensão territorial, da dimensão demográfica e económica, e em especial ilhas que têm uma reduzida acessibilidade. Janine Lelis revela que a proposta de lei introduz vários incentivos para inverter as assimetrias que são mais acentuadas nas 3 ilhas. Incentivos que vão desde a questão de benefícios fiscais, da redução de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e pessoas coletivas, para as empresas que, no fundo, têm domicílio e residência nessas ilhas, não é? Tem também o incentivo de dedução à coleta, e igualmente incentivos em relação ao imposto único sobre património, seja na sua vertente propriedade imóvel, seja na sua vertente transmissão. Esta proposta também tem em perspectiva a redução das propinas, que são devidas pelos alunos que no fundo têm origem e fizeram o ensino secundário nestas ilhas, exatamente como forma de fazer um incentivo, e ainda traz um subsídio para a fixação dos técnicos, em especial de algumas categorias de profissionais que deixam falta nos municípios para poder ajudar a promover aquilo que é o desenvolvimento necessário que essas ilhas precisam, não é? Igualmente também a fixação para técnicos superiores e pessoal dirigente.
O subsídio é concretizado com uma redução de 30% do imposto único sobre rendimento, que na prática significa o aumento de recursos financeiros disponíveis. A subsidiação da mobilidade é outro dos instrumentos previstos na proposta de lei. Ou seja, no quadro do transporte, exatamente para que haja mais afluência de pessoas, mais movimentação de pessoas e, por conseguinte, trazer e mudar o ciclo da pouca dinâmica que existe nesses lugares. Então, eu diria que é o primeiro instrumento de correção das assimetrias virado para as ilhas, sendo certo que outros têm estado a ser trabalhados e eu aproveito para referir ao Índice de Coesão Territorial, que foi desenhado e que integrou a questão da distribuição do Fundo de Financiamento Municipal. Só que esta lei ainda está no Parlamento, porque faz parte de um pacote e está junto com a Lei de Base do Orçamento Municipal, devem caminhar juntos por uma questão de coerência política, eu diria. A proposta de lei do regime jurídico para a correção das assimetrias e promoção do desenvolvimento regional das ilhas com mercados reduzidos é apresentada hoje de manhã pelo Primeiro-Ministro justamente na Brava, uma das 3 ilhas com mercado reduzido. O PICV quer ganhar as próximas eleições autárquicas com a conquista de 12 câmaras, metade mais um do total dos municípios do país. A meta está assumida pelo presidente do PICV desde ontem, na apresentação da plataforma autárquica. A meta mínima é ganhar. Pretendemos chegar mais longe, mas a meta mínima para o PICV é ganhar. Não é uma meta boa para o PICV conseguir menos do que ganhar. Mas a fixação desta meta é, desde logo, transmitir uma mensagem aos cabo-verdianos que estamos preparados, temos propostas boas, realizáveis, sustentáveis, temos candidatos à altura dos desafios do desenvolvimento municipal, mas há uma outra mensagem implícita. Não estamos satisfeitos com o desenvolvimento local, o PICV está em condições de dar mais para o desenvolvimento local e o PICV quer este compromisso, este pacto com os cabo-verdianos para um maior desenvolvimento local. É uma outra mensagem também para os nossos adversários. Estamos aqui preparados para o desafio e para ganhar. Rui Semedo avisa que o PICV vai estar coeso e com capacidade para mobilizar todos os militantes e amigos para as campanhas eleitorais. Nunca fomos para as campanhas enquanto partido. Estaremos todos unidos a enfrentar os desafios, os nossos adversários e garantir aos cabo-verdianos as condições para a realização dos nossos objetivos. É uma garantia que eu lhe dou. Vamos ter um PICV unido, coeso, porque o PICV, às vezes as pessoas confundem a diversidade de posicionamentos com a dimensão da unidade e coesão. Não, somos um partido que encara naturalmente a sua diversidade, as suas propostas, a sua geração, as várias gerações que tem, mas sempre consideramos isso um recurso, um capital. Vamos aproveitar da melhor forma esses recursos nas próximas eleições e vamos ganhar. Ainda no quadro do encontro dos autarcas do PICV, tem lugar hoje uma conferência sobre transição urbana e desenvolvimento local para a promoção de cidades justas em Cabo Verde. O reforço dos poderes da Provedoria de Justiça, com a possibilidade de pleitear perante os tribunais e um eventual regresso das casas de direito, são algumas das ideias que vão estar em debate no primeiro Congresso de Direito da UniCV, promovido pelos alunos do 3º ano, liderados pelo professor de Direito Processual Civil, Juraci Silva. A nossa proposta, juntamente com a coordenação, é de que os nossos alunos de direito tenham uma maior prática, um convívio maior com a comunidade, com os anseios da comunidade. E uma das questões que surgiu no decorrer dessa agenda foi justamente a reclamação da sociedade cabo-verdiana em relação ao sistema de justiça. Então surge a ideia de tratarmos desse assunto nesse congresso. A participação da Ministra da Justiça, do Procurador-Geral da República e do Bastonário da Ordem dos Advogados está confirmada. Escusas devido à agenda preenchida da parte do Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e também do Presidente da Associação Sindical dos Juízes. Mas eles nos retornaram,
deixando aberto para uma próxima oportunidade, para que eles possam estar participando desse debate, que é um tema assim, extremamente sensível aqui no país, que é o sistema de justiça, o acesso à justiça, né? E os demais fatores que impedem realmente que a justiça seja eficaz e que o cidadão tenha uma resposta mais rápida do Poder Judiciário. Juraci Silva esclarece que um dos temas do primeiro congresso é o acesso à justiça e o modelo multiportas, e vão estar em debate a eficácia da mediação, da conciliação e da arbitragem. O Sindicato Nacional da Polícia Nacional reúne-se hoje à tarde com os ministros da Administração Interna e o das Finanças. Sobre a mesa, o retroativo da atualização salarial, ainda por pagar, e que rompe o último memorando de entendimento. A questão já tinha sido, aliás, abordada pelo vice-presidente do Sinapol em conferência de imprensa de 23 de maio passado. António Semedo fala em incumprimento. Sobre a atualização salarial de Polícia Nacional. Índice de Polícia Nacional era de 54 mil e três cursos, né? Pronto, primeiro para um elemento que está entre a polícia, né? Depois, naquele acordo, eles entendem, portanto, deveria atualizar o salário de Polícia Nacional. Segundo acordo, na 2019, o vencimento de Polícia Nacional passava de 54 e tal para 60. 2020, de 60 para 63. E na 2021, de 63 para 65, 900 e tal, que está no documento. António Semedo, subchefe principal da Polícia Nacional na reserva, alega que o incumprimento arrasta-se desde 2019, tendo o pessoal atendido a um pedido de espera solicitado pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, devido à pandemia da Covid-19. Mas na 2022 se regularizava aquela situação. Não bate a espera até esta parte. Ainda em novembro, o ministro já tinha anunciado uma estatura posta, inclusive uma gestão orçamentária, no orçamento de 2024. No encontro que eu tive com o ministro também, na dezembro de 2023, ele falou de estatura posta, mas por atraso por algumas razões ou outras, né, razões burocráticas, mas a polícia tem que receber com efeito retroativo a partir de fevereiro. Já bem foi vencimento, mas eles dão efeito retroativo a só metade do mês de abril e maio. Quer dizer, eles ficam com 2 meses e meio de retroativo. E falar, portanto, a partir de fevereiro, que pelo menos fevereiro, março e aquela metade de abril que dá. Mas o justo é a partir de janeiro. A reunião com o governo vem logo a seguir a uma série de visitas às estruturas efetuadas pela Direção Nacional do Sindicato da Polícia Nacional. Este é o primeiro jornal a todos os votos renovados de Bom Dia. A Seleção Nacional de Futebol já se encontra nos Camarões e com a seleção está o jornalista Moisés Évora. Moisés, uma longa viagem, quase 6 horas de Beja, em Portugal, a Camarões. Sim, muito bom dia para ti, para o auditório da Rádio Pública. Uma viagem de 5 horas e 45 minutos, quase 2 da madrugada, quando a Seleção Nacional então aterrou no aeroporto de Yaoundé. Depois, mais 1 hora e alguns minutos, tendo em conta tudo aquilo que deve ser feito em termos burocráticos, quase 3 da manhã, quando a Seleção Nacional, ou passavam das 3 da manhã, quando a Seleção Nacional então chegou ao Hotel Jeuga Palace. Obviamente que toda a caravana de imediato foi a descansar. Hoje haverá treino às 14 horas, hora local, 12 horas em Cabo Verde, hora do jogo de amanhã, no Omnisport Stadium, um estádio que a Seleção Nacional bem conhece. O
O técnico bobista, abordado à chegada pela rádio pública, deixou entender que o mais importante é descansar um pouco para depois, então, retomadas as energias, a seleção nacional possa desenvolver o seu trabalho. Vamos ouvir então o selecionador nacional. O mais importante é que eu estou ali na Camarões. A viagem foi um bocadinho longo, mas pronto. É importante estar ali. Poder descansar agora, fazer os nossos treinos, estar pronto para o jogo. O objetivo é procurar a vitória, que ele não tem feito durante todo este tempo. Sabendo sempre que não tem que respeitar Camarões por tudo que isto tem feito. Um grande país que é em termos desportivos, mas assim tem sido nós apenas já há algum tempo de procurar a vitória, mesmo na ser campos difíceis. A equipa está bastante consciente disso e estou a esperar que não consiga materializar na cama aquilo que no treino até ali. Não há dúvida que, tendo em conta o que a seleção nacional fez durante o campeonato africano, a seleção nacional granjeou enorme respeito e também admiração logo à chegada ao aeroporto e também a chegada ao hotel. Muitas pessoas querendo fotografias com os jogadores nacionais, querendo fotografias com a caravana cabo-verdiana. Então é assim, a seleção nacional já está em Yaoundé. O quartel-general da seleção nacional é o Djeuga Palace. Estamos a falar de um hotel no centro da cidade e hoje, depois do descanso, haverá treino com a rádio pública a acompanhar. Recordamos que o jogo em Cabo Verde terá início às 12 horas. Grande abraço e boa sorte para a seleção cabo-verdiana. O romance Olinda ou Abadia de Comor Place, o primeiro de António Pusic e também a primeira obra literária escrita por uma mulher em Cabo Verde. Reedição da livraria Pedro Cardoso. A obra vai ser lançada hoje na cidade da Praia, como nos conta Ernestina Lopes. Antónia Pusic, natural de São Nicolau, foi a primeira mulher cabo-verdiana a publicar um livro. Escreveu o romance Olinda ou a Abadia de Comor Place, escrito em 1844, que foi agora reeditado pela livraria Pedro Cardoso, 176 anos depois da primeira edição, conforme a historiadora e investigadora Maria de Lourdes Caldas. De facto, ela tinha escrito o primeiro romance cabo-verdiano. E um editor, o Dr. Mário Silva, da editora Pedro Cardoso, achou realmente que seria oportuno dar oportunidade a todos de lerem a obra Olinda ou a Abadia de Comor Place. Trata-se de um romance de amor, é um romance gótico, em que intervêm aquelas figuras fantasmagóricas, aqueles acidentes todos que se interpõem entre o casal de amantes. E de facto é um romance importante porque, além da narrativa propriamente dita, é precedida por um prólogo que é muito autobiográfico e, portanto, é também uma importante fonte de estudo mesmo para a própria vida de Antónia Pusic. Antónia Pusic deixou grande contributo à literatura cabo-verdiana, diz Maria Caldas. Ela dedicou vários artigos a Cabo Verde, à situação económica de Cabo Verde, à questão da purgueira, que ela achava que realmente as autoridades portuguesas estavam a lidar muito mal relativamente a esse assunto. Dedica, por exemplo, 2 artigos a Simão Juliano, que aqui em Cabo Verde é mais conhecido como Simão Salvador, e em vários dos seus escritos, sejam eles de imprensa periódica ou aqueles que ela publicou em volume separado, faz menção, de facto, à sua origem cabo-verdiana, da qual ela sempre se orgulhou particularmente. Está patente ao público uma exposição sobre a sua bibliografia na Praia, para marcar os 200 anos da autora. Atravessa os principais momentos da sua vida, desde o seu nascimento em São Nicolau até à sua morte em Lisboa. É uma exposição que vai permanecer de algum tempo aqui na Praia. É possível que depois percorra algumas outras ilhas,
até se fixar definitivamente na Ilha de São Nicolau, ilha natal de António Pucic. No âmbito do programa de atividades programadas para o lançamento do livro Agora Reeditado, Maria de Lourdes Caldas profere uma conferência intitulada Antónia Pucic e o Amor. Antónia Pucic nasceu em São Nicolau a 1 de outubro de 1805. Em 2025, 220 anos. A suspensão da transferência da taxa de compensação equitativa pela cópia privada à Sociedade Cabo-Verdiana de Música e à de Autores resulta de uma recomendação da Inspeção-Geral das Finanças. É a reação do Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. Abrão Vicente lamenta os prejuízos que a situação provoca aos artistas, mas quer as contas, Maria José Macedo, as contas todas certas antes de sair do governo. Uma decisão que o Ministro da Cultura, Abrão Vicente, diz ter tomado por sugestão da Inspeção-Geral das Finanças, está a realizar uma auditoria às contas da SCM, lembrando que cada instituição deve fazer seu trabalho, cumprindo o regulamento e aquilo que estipula o Estatuto quanto ao uso adequado das verbas disponibilizadas. A partir do momento que as contas começam a ser prestadas e haja esclarecimentos suficientes, nós não temos nenhum problema em libertar. Repara, cada um faz o seu trabalho. A SOCA e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música devem cumprir aquilo que está inscrito nos seus estatutos e nos regulamentos de uso dessas verbas. A partir do momento que essas verbas são usadas para despesas outras que não as que estão de acordo com a lei, obviamente a Inspeção-Geral das Finanças é obrigada a fazer essa indicação. Quando o Tribunal de Contas entra no Ministério da Cultura para auditar as nossas contas, quem em último caso é responsabilidade é o Ministério e os seus técnicos. Abrão Vicente disse ter solicitado uma auditoria a todos os serviços, incluindo a SOCA e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Abrão Vicente só lamenta que esta situação afete os artistas que recebem as verbas através dessas duas instituições. Por não querer deixar nenhuma ponta solta quanto à minha gestão e ao uso da minha equipa, nós pedimos uma auditoria a todos os serviços. Exatamente para não haver queixas-crimes no tribunal, para não haver auditorias, para não haver suspeitas. E, neste caso, uma das entidades para o qual nós transferimos uma verba que é inscrita no Orçamento Geral do Estado do Ministério da Cultura são as Sociedades de Gestão de Direitos de Cópia Privada. Portanto, eu creio que na normalidade da vida democrática e da prestação de contas nós deveríamos fazer isso, porque é uma indicação explícita no relatório preliminar que nos foi entregue. É claro que eu fico preocupado com artistas que têm que receber essas verbas através das duas entidades, mas nós temos que colocar contas certas acima de tudo. O Ministério da Cultura reconhece os constrangimentos que advêm desta medida de suspensão temporária de transferência das verbas, mas defende que é necessária até a conclusão da auditoria que está sendo feita pela Inspeção-Geral das Finanças. O Presidente da República já está de regresso ao país. No SAL, desde ontem à noite, preside hoje à tarde a abertura da terceira Conferência Década do Oceano, que tem como tema Oceanos Sustentáveis, Sociedades Resilientes, Educar para o Futuro. Essa conferência começa efetivamente hoje de manhã com um conjunto de comunicações. Amanhã celebra-se o Dia Mundial dos Oceanos e a conferência vai contar com a intervenção do juiz do Tribunal Internacional do Direito do Mar, embaixador José Luís Jesus. A conferência, o Tratado do Alto Mar, que tem implicações para os Estados insulares. Isto na Ilha do Sal. Na praia, iniciativa da Cultura, Indústrias Criativas e do Mar, a celebração do Dia Mundial dos Oceanos, que é amanhã. Tem lugar uma conferência, o património cultural subaquático na década das Nações Unidas para as Ciências, isso hoje de manhã. À tarde vai ser apresentado o relatório periódico quadrienal da Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Carlos Santos, a grande atualidade de hoje: a França vai reforçar a sua ajuda à Ucrânia e, sobretudo, já está confirmado que vai enviar aviões, o que pode alterar
os dados da guerra que a Rússia impõe à Ucrânia. Passam agora 24 minutos das 7 da manhã. Tudo dito em relação a esta primeira edição do jornal, do noticiário ou do primeiro jornal, assim é que está mais correto. Notícias também que pode acompanhar nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.